Rony, eu estou te ouvindo aqui tem mais ou menos 40 minutos e estou fascinado com tudo que você está falando e não consigo deixar na minha mente de comparar o que você está me dizendo, os fenômenos desses seres que nós não sabemos explicar bem, com as aparições de Maria. A gente falou agora da nuvem, você me falou da bola de ouro, a mãe de ouro, né? Sim. Dessa bola que parece um sol. E as aparições em Fátima são muito parecidas com tudo que você está narrando. Sim. Você conhece as aparições em Fátima? Sim, bastante. Estudei bastante sobre as aparições em Fátima. Tem relação com essas aparições alienígenas ou de seres interdimensionais? Eu acredito que sim. Se a gente olhar como seres interdimensionais, tudo aquilo que a Bíblia fala e mais um pouco outros seres do folclore, por exemplo, etc., eu acredito que a gente enquadra essa teoria em tudo, né? Então, aquela dança do sol que foi vista em Fátima por milhares de pessoas que testemunharam aquilo, né? E o interessante que era na aparição de Fátima, você tinha a dança do sol, que acontecia ali, que todo mundo via. Um dos médicos da época, que era uma das testemunhas mais confiáveis, entre aspas, que você tinha testemunho naquela época, fala que ele viu um disco de prata junto com a dança do sol, o que seria, entre aspas, algo tecnológico, poderia ser. Então isso é interessante, um ponto interessante. Mas o mais interessante é que quem via Nossa Senhora de Fátima eram os pastorinhos. Uhum. Né? E o mais interessante também para mim é que o Jacinto, Francisca e Lúcia, né? Isso. O Jacinto, ele não ouvia as mensagens, quem ouvia eram só as meninas. Esse é um ponto importante porque esse fenômeno ele interage, na maioria das vezes, com meninas, geralmente crianças ou adolescentes. Esse fenômeno de seres interdimensionais. Como um todo, isso. E que é mais ou menos o que Fátima. Acontece em Fátima. Só as meninas ouviam. Lourdes também é uma mulher. Exatamente. Então, você tinha essa interação com as meninas, você tinha também uma coisa que aparece, que o pessoal pouco comenta, que é o zumbido de abelha, uma espécie de zumbido que acontece quando essas aparições acontecem. As meninas sentiam efeitos fisiológicos no corpo, como fraqueza, cansaço. Todos esses fenômenos com avistamentos de seres e criaturas, a pessoa sente a mesma coisa. Tem um caso em Cláudio, em Minas Gerais, que aconteceu em 2008, onde tem um relatório de um capitão Eisenhower, hoje capitão, na época era tenente. Ele e mais colegas foram parados por seres luminosos num canavial. E eles sentiram cansaço, sede, tudo aquilo que os meninos contam que sentiam. E ele não conseguia pegar a arma. Ele tentava pegar a arma e alguma coisa não deixava. E eles caíram numa espécie de transe, sonolência. Os seres mostraram para eles que tinha um lago onde não tinha. Então, assim, sempre que tem essas aparições, você tem as mesmas características nas pessoas. O que eu não posso falar, eu não acho que seja sempre um demônio ou um ser ruim disfarçado de um anjo de luz. Acho que possam ter aparições que são de fato positivas. Por exemplo, no caso de Fátima, a crença é de que era um ser benigno, que era Nossa Senhora, sim, na Copa da Azinheira, sim, inclusive. E não tem nada em Fátima que me remeta que é algo negativo ali. Pelo contrário, as pessoas se converteram à fé, virou um centro de peregrinação de fiéis. Eu não vejo nada naquela época negativo em relação a esse ser. Possa ser algo que a interpretação que eu tenho é o seguinte: pode ser que não seja Nossa Senhora ali, pode ser que seja um fenômeno ligado à religião, que esteja usando a religião para o bem, de fato. Vamos supor que... Será que esses seres criaram as religiões? Será que esses seres são responsáveis pelas aparições? Será que tem uma inteligência superior guiando tudo isso, amando talvez de Deus de forma indireta? Ou direta? Ou o próprio Deus? Ou o próprio Deus fazendo isso? Então, eu acredito que existem seres poderosos aqui, com diferentes agendas, talvez, múltiplas facções, tentando guiar para um lado e para o outro. Se a gente pega Fátima, que indiscutivelmente é um fenômeno real e inexplicável que aconteceu ali, com milhares de testemunhas, a gente tem, na década de 40, final da década de 40, aconteceu a mesma coisa na Alemanha. Centenas de pessoas, milhares de pessoas, até vendo a dança do sol na Alemanha. Mas não associaram ao fenômeno religioso. É aí que eu vou chegar. Exatamente. E nessa... Quem eram os videntes? 8 meninas de 10 anos, alemãs. Elas recebiam as mensagens. Só que qual a diferença? Os fenômenos atmosféricos vistos pela população eram os mesmos vistos em Fátima. Mas as mensagens recebidas pelas meninas e o transe que elas entravam eram diferentes dos 3 pastorinhos. Elas recebiam mensagens que não eram mensagens muito ali religiosas cristãs, né? Algumas até eram blasfêmias em relação à religião cristã. E a igreja entendeu que, inclusive, a igreja chama o seguinte hoje: existe um conjunto ali na igreja de estudos justamente para estudar esses fenômenos e enquadrar como supernatural ou preternatural.
se eu não estou enganado o termo. O sobrenatural é quando justamente é um fenômeno inexplicável divino. O preternatural é quando é um fenômeno que não é divino. Ele pode ser um fenômeno não explicável, que tem outras vertentes, inclusive a diabólica. E é nisso que você acredita, que há relações diretas, que na verdade se tratam dos mesmos fenômenos. Sim. Uma aparição de Maria Sim. e uma visão que você teve, por exemplo, de seres malignos interdimensionais. Sim. E nesse caso específico da Alemanha, a igreja é completamente... Inclusive falou que tem características diabólicas no fenômeno que apareceu ali. E classificou como um fenômeno preternatural, que é um fenômeno sem explicação, mas não ligado à graça divina. Mas não negaram o que aconteceu. Não negaram o que aconteceu.